Fala galerinha do YouTube, beleza? Professor Márcio Santana aqui do canal O Baricentro. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre trigonometria no triângulo retângulo. Bora lá! Então, pessoal, na aula de hoje a gente vai falar sobre razões trigonométricas no triângulo retângulo, que também pode ser chamado, é conhecido como trigonometria no triângulo retângulo, certo? Então, continuando, né, falando sobre o triângulo retângulo, até então a gente tinha as informações do que era cateto e o que era hipotenusa. Eu sei que num triângulo há dois catetos e a hipotenusa. A hipotenusa sempre vai estar aqui à frente do ângulo reto, não é isso? Agora, esses catetos, eles vão receber um nomezinho especial, tá? Esse nome, eu vou ter um cateto oposto, um cateto adjacente, e eu vou ter um ângulo que eu vou observá-lo aqui, um dos ângulos agudos, né? Um triângulo retângulo tem um ângulo reto e dois ângulos agudos. Então, analisando esse ângulo alfa, eu tenho o seguinte, o cateto, perdão, que está em frente a esse ângulo, está aqui do outro lado, ele se opõe, ele não toca nesse ângulo, ele é chamado de cateto oposto. E o cateto que está aqui vizinho a esse ângulo observado, ele é chamado de cateto adjacente, tá? Então, o adjacente aqui é o vizinho, né? Então, o cateto forma o ângulo é chamado de cateto adjacente e o cateto que se opõe, que está lá do outro lado, que nem toca nesse ângulo, é chamado de cateto oposto. É muito importante a gente entender isso aqui para entender as razões trigonométricas. Tranquilo? Hipotenusa não muda, a hipotenusa sempre vai ser o maior lado do triângulo, que vai estar aqui em frente sempre ao ângulo reto. Tranquilo? E aí, as razões trigonométricas. Quais são as razões trigonométricas? São seno, cosseno e tangente, tá? E essas razões são dadas no triângulo pelo seguinte: o seno de um ângulo qualquer, aqui no triângulo está alfa, aqui está x, pode ser qualquer ângulo, tá? O seno de um ângulo x qualquer, ele é determinado pela razão entre o cateto oposto e a hipotenusa. O cosseno é entre o cateto adjacente e a hipotenusa, e a tangente é entre o cateto oposto e o cateto adjacente, certo? Então, seno, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa e tangente, cateto oposto pelo cateto adjacente. A única relação aí que não entra a hipotenusa é na tangente, tá? A gente vai ver um macetezinho para poder decorar isso aí de forma mais tranquila. Então, o que que eu vou fazer? Eu tenho aqui o triângulo novamente e tenho o ângulo observado aqui, que é o ângulo alfa, né? Eu sei que esse cateto aqui de baixo, que toca o ângulo alfa, ele é o cateto adjacente, então eu vou abreviar isso por CA, cateto adjacente, e o cateto oposto, né, que se opõe a esse ângulo aqui, ó, tá do outro lado, não toca, não tem contato nenhum, vou chamar de CO, abreviação para cateto oposto. Então, a gente sabe que as razões trigonométricas são seno, cosseno, vou chamar de cos, esse seno aqui também eu vou chamar só de sen, e tangente, que eu vou chamar de TG. E aqui eu tenho um ângulo alfa, né? Então, tangente de alfa, cosseno de alfa e seno de alfa. O macete é o seguinte, vou fazer a barrinha de fração logo e vou começar a preencher, tá? Percebam, cateto oposto é có, cateto adjacente é K, e a hipotenusa é H, né? É o que está aqui, é a nomenclatura de cada um deles. Então, o macete para a gente decorar isso aqui é só lembrar o seguinte, ó, se eu pego esse có e esse K, vai formar coca isso aqui, né? Então, para poder lembrar isso aqui, eu sempre falo o seguinte, tem gente que toma coca, tá? Tem gente que toma coca. E aí eu escrevo esse coca aqui, CO na parte de cima, CA na parte de baixo. Coca. Tanto o seno quanto o cosseno tem hipotenusa na parte de baixo. Lembra que eu falei que o único que não tem hipotenusa é a tangente, né? Por quê? Porque tem gente que toma coca, tá? Então aqui tem hipotenusa e aqui tem hipotenusa. Então eu venho com CO aqui da tangente, o có, e trago para o de cima, e venho com o CA e trago para o segundo aqui, já que ele está embaixo aqui, ó. Então, seno, cateto oposto, hipotenusa, cosseno, cateto adjacente, hipotenusa, e tem gente que toma coca,
Se eu lembro sempre que tem gente que toma coca, facilita muito minha vida na hora de preencher isso aí. Tranquilo? Então, essas são as razões trigonométricas. Observação importante, eu creio que a gente vai ter isso aqui no próximo exemplo, é que esses catetos, se eu passar a observar um outro cateto teta aqui, vamos dizer, aí muda tudo, tá? Esse cateto aqui de baixo, ele passa a ser cateto oposto, porque é ele que não toca o ângulo, e esse cateto aqui do lado passa a ser cateto adjacente. A gente vai ter uma aplicação disso aí agora. Vamos lá. Então, eu tenho o seguinte, tem um triângulo retângulo aqui, eu tenho um ângulo alfa, aqui tem um ângulo beta nesse lado. Esse triângulo tem hipotenusa, né? Ó, hipotenusa medindo C, tenho cateto medindo B e tem um outro cateto medindo A. Beleza, mas esse cateto, agora ele é oposto, ele é adjacente. Agora depende, certo? Depende de quê? Depende, pessoal, do ângulo que eu estou observando. Então, quando eu observo esse ângulo aqui, o ângulo beta, que está destacado aqui de roxo, eu tenho que esse cateto aqui embaixo, ele é o cateto oposto, né? Está em frente, o ângulo aqui está oposto, se opõe ao ângulo, não toca nele. E esse cateto aqui é o cateto adjacente. Então, vou usar as mesmas cores aqui. A hipotenusa não vai mudar, né? De acordo com o ângulo que eu estou observando, do triângulo, a hipotenusa está sempre em frente ao ângulo reto, então ela nunca muda. Então, cateto oposto é o de baixo, cateto adjacente, esse aqui que é vizinho, ele ajuda a formar esse ângulo aqui, certo? A partir do momento em que eu observo esse ângulo dado, que é o ângulo alfa, aí muda tudo. Porque quem é oposto a alfa? Oposto a alfa é esse aqui agora. Ó. Observe que não tem lado em comum com alfa. Então, em relação a alfa, esse é o cateto oposto. E em relação a alfa, esse é o cateto adjacente, certo? Então, observa que muda de acordo com o ângulo que eu estou observando. Então, para a gente entender isso aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer seno, cosseno e tangente do ângulo, tanto do ângulo alfa quanto do ângulo beta. Tá? Então, vamos aqui, seno de alfa, cosseno de alfa, tangente de alfa. Tem gente que toma coca, né? Então, lembre-se que é uma razão, já vou colocar a barrinha aqui da razão. E vou fazer também seno de beta, cosseno de beta e tangente do ângulo beta. Então fica assim, quem é seno de alfa? Seno de um ângulo, lembre-se, cateto oposto pela hipotenusa. A hipotenusa mede C, então vou colocar o C aqui. Cosseno também tem C aqui, não é isso? Então, isso não tem nada a ver com esse C que eu coloquei aqui de início, não, tá? Então, a hipotenusa mede C, tá aqui a hipotenusa nos dois. Quem é o cateto oposto ao alfa? Cateto oposto a alfa é o A, aqui. Cateto adjacente a alfa, forma, toca aqui no ângulo alfa, é o B. Então, seno, cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, cateto adjacente pela hipotenusa, e tem gente que toma coca, né? Cateto oposto vale A, cateto adjacente vale B. Fica assim as razões trigonométricas do ângulo alfa. E no beta vai ficar como? No beta, observe, né, novamente, que o oposto é o B, então cateto oposto, B, hipotenusa, C, a hipotenusa nunca muda, e o cateto adjacente aqui para o cosseno é o A, né? Então, cateto adjacente A e hipotenusa C. Tem gente que toma coca, cateto oposto, B, cateto adjacente A. Então, de acordo com a posição dos ângulos e dos catetos, né, temos aqui as razões trigonométricas de alfa e beta para esse triângulo. Próximo. Aqui, ó. Temos um exemplo aqui com valores numéricos, né? Tem um triângulo retângulo, a hipotenusa, eu vou escrever aqui o H, vale 15, um dos catetos mede 12 e o outro cateto mede 9. Quem vai ser cateto oposto, quem vai ser cateto adjacente? Vou analisar primeiro esse ângulo aqui, certo? O ângulo alfa. Se eu estou analisando o ângulo alfa, então o 9 é cateto oposto e o 12 é cateto adjacente. Perceba que o 12 está do lado desse ângulo alfa, então ele é adjacente aqui. Eu até costumo falar em sala cateto amiguinho, tá? Porque ele está aqui do lado, o outro é oposto, o outro não quer nem saber desse ângulo alfa, ele se opõe a ele. Esse aqui não, ele é amigo, ele está do lado, beleza? Então, cateto amiguinho aqui é o cateto adjacente. Então, vamos lá, eu quero calcular seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa. Depois a gente vai fazer a mesma coisa com beta, tá? Então, temos o seguinte, tangente de alfa. Quem é seno de alfa? Seno de alfa é cateto oposto, que vale 9, ou pela hipotenusa, que vale 15. Isso aqui dá para simplificar, né? Por 3 aqui, ó, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo.
Então, vai ficar 3 quintos. Cosseno, perdão. Cosseno, ele é cateto adjacente, que vale 12, pela hipotenusa, que vale 15. Simplificando também por 3, a gente vai ficar com 4 quintos. E a tangente, tangente que toma coca, có é 9, cateto oposto. K, cateto adjacente, vale 12, simplificando por 3, temos 3 quartos. Então, essas são as razões trigonométricas do ângulo alfa. Agora a gente vai fazer para o ângulo beta. Eu vou mudar a cor aqui só para a gente analisar. Fazendo agora as razões trigonométricas para o ângulo beta, muda tudo, né? Quem é o oposto ao beta? Esse cara aqui, ó, que está do outro lado. Então, 12 é cateto oposto, e o amiguinho do beta aqui, ó, é o 9, né? Que é o cateto adjacente. A hipotenusa, como eu falei, não tem variação. Então, vamos lá. Quem é seno de beta? Seno de beta é o cateto oposto a ele, vale quanto? Vale 12. Pela hipotenusa, que vale 15. A gente já simplificou isso aqui por 3, a gente viu que dá 4 quintos, né? Quem é o cosseno de beta? Cosseno de beta, ele é o cateto adjacente, que vale 9, pela hipotenusa, que vale 15. Simplificando, 3 quintos. E tem gente que toma coca, cateto oposto, que vale 12, pelo cateto adjacente, que vale 15. Simplificando, vai ficar 4 terços. Só percebam algumas semelhanças aqui, ó, tá? Aqui eu tinha 3 quintos, eu tenho 3 quintos aqui no cosseno, né? Aqui eu tenho 4 quintos no cosseno, aqui no seno eu tenho 4 quintos. Por que que isso ocorre? Justamente porque alfa e beta são ângulos complementares, ou seja, a soma dele é igual a 90. Então, o seno de qualquer ângulo é igual ao cosseno do complemento, e o cosseno de qualquer ângulo é igual ao seno do complemento dele, tá? Fica umas observações quando a gente for aprofundar em trigonometria, vale essa relação aí. Tranquilo? E outra, por que que esses ângulos são complementares? Lembre-se que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus. Então, se eu já tenho 90 aqui, falta apenas mais 90, ou seja, quaisquer que sejam as medidas dos lados, se formam um triângulo retângulo, esses ângulos têm que somar 90 graus, certo? Porque eu já tenho 90 no triângulo. E aí, uma aplicação. Como cai isso aí, né? Como poderia se aplica isso aí em questões? Temos um problema aqui. Em um triângulo retângulo, o cosseno de um dos ângulos agudos vale 0,6. Determine o valor do seno, cosseno e tangente do outro ângulo agudo. Então, o que eu vou fazer? Primeira coisa, eu sei que o cosseno de um dos ângulos vale 0,6. Então, primeira coisa, eu desenho esse triângulo retângulo. Tá? Então, tem aqui um ângulo alfa, tem um ângulo beta. Eu vou dizer que o cosseno desse ângulo aqui, tá? Cosseno de beta é igual a 0,6. O que eu sei também? Eu sei que o cosseno de qualquer ângulo, ele é igual ao cateto adjacente pela hipotenusa, certo? O cosseno de beta é cateto adjacente pela hipotenusa. Quem é cateto adjacente a beta? É isso aqui, ó. Cateto adjacente. Quem é a hipotenusa? É isso aqui, ó. Hipotenusa. Vou colocar até esse H maiúsculo agora, né? Então, o que eu preciso calcular? Eu quero calcular isso aqui, ó. Seno, cosseno e tangente de alfa. Isso é o que me interessa. Vou até colocar aqui, ó. O que eu preciso saber para a questão? Seno de alfa, cosseno de alfa e tangente de alfa, certo? É isso que eu estou procurando aí para responder a questão, que a questão me pede. Então, como vai ficar isso aqui, pessoal? A gente vai fazer o seguinte. Primeira coisa, eu vou pegar esse 0,6 e vou escrever ele como uma fração. Então, vai ficar aqui, ó. 0,6 é 6 sobre 10, que dá para simplificar, né? É 3 sobre 5. Até apareceu esse resultado anterior, mas eu não vou usar o resultado anterior, tá? Vamos fazer o cálculo e construir esse resultado aqui. Então, beleza. O que eu sei? Eu sei que o cosseno de beta ele é igual a 3 sobre 5. O que mais que eu sei? Eu sei que o cosseno de beta ele é cateto adjacente pela hipotenusa. Então, eu tenho essas informações aqui, ó. Cateto adjacente é 3 e a hipotenusa é 5. Eu posso usar esses valores aqui. Opa, então facilitou muito minha vida, porque agora eu sei que aqui vale 3 e que aqui vale 5, né? Então, só falta esse valorzinho aqui, ó. Que aí eu consigo, ele vai ser o cateto adjacente ao alfa, e o 3 é o cateto oposto, então eu vou conseguir todas as razões trigonométricas aqui. Então, quanto vale esse valor? Bora chamar ele de x e vou aplicar um teorema de Pitágoras aqui. E aí, quem não assistiu a aula de teorema de Pitágoras, eu sugiro dar uma olhadinha lá depois, ok? Então, o que diz o teorema? O quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos, né? Mas o macete que a gente usou na aula foi, escreve sempre a incógnita primeiro. Então, quem é a incógnita? O x. Então, vai ficar x ao quadrado, que é igual a 5 ao quadrado, e 3 ao quadrado. E agora? Agora, o x é a hipotenusa? Né? A incógnita é a hipotenusa? Não. Se a resposta for não, subtrai aqui. Ó. Então, ficou o quê? Ficou x ao quadrado é igual a 25 menos 9, x ao quadrado é igual a 16, tira o expoente, passa a raiz, vai ficar x é igual a raiz quadrada de 16, logo
x é igual a 4, né? Considera apenas a raiz positiva. Pronto, agora eu sei que esse valor aqui, ó, vale 4. E se isso aqui vale 4, então agora eu posso escrever as razões trigonométricas que eu preciso aqui, né? Quem é o seno? É cateto oposto pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto nesse caso aqui? O cateto oposto ao alfa, que é quem eu estou procurando, é esse aqui, né? O 3. O 4, ele é o quê? Ele é o adjacente, ele é o amiguinho do alfa aqui, ó, tá do lado dele, né? E a hipotenusa não muda, é o 5. Então, agora é só substituir isso aí, certo? Vai ficar como? Seno de alfa, cateto oposto, vale 3. Hipotenusa, vale 5. Cosseno de alfa, cateto adjacente, vale 4. Hipotenusa, vale 5. Tem gente que toma coca. Co é 3, K é 4. Né? Cateto oposto, 3. Cateto adjacente, 4. Então, a questão nos pedia justamente isso aqui. Tá? Uma boa interpretação da questão também é essencial para poder resolver ela. Né? A questão me deu o cosseno de um dos ângulos e pediu o seno, cosseno e tangente do outro ângulo. Não é do mesmo. Tá? Se fosse do mesmo, a gente teria aqui, eu posso escrever isso aqui em decimal também, né? Como o valor foi dado em decimal, então é 3 dividido para 5 é 0,6. Quanto é 4 dividido para 5 é 0,8. Quanto é 3 dividido para 4? 0,75. Ok? Então é isso, pessoal. Então, galera, lembrando que esses valores, seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo, quando eu tiver a medida de um ângulo aqui mesmo, eu vou ter um valor específico para isso aqui, tá? Realmente um número decimal aqui, beleza? E aí a gente vai ver na próxima aula a aplicação de como usar esses valores aí para calcular os lados de um triângulo. Aqui, nessa aula de hoje, o foco foi apenas calcular as razões. Na nossa próxima aula, na aula 2, está na sequência, que vem na sequência, né? A gente vai calcular o lado de um dos lados, né, do triângulo, ou os dois lados, a partir do ângulo dado aqui e das razões trigonométricas dele. Beleza? Então, por hoje é só. Já se inscreva no canal, deixa o joinha aí se você gostou do vídeo, que vai estar ajudando bastante. Valeu, pessoal. Até a próxima. Um abraço.